Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, Deus te abençoe, Deus fortaleça seu coração, seu ânimo, né? O Senhor é o Senhor da sua vida, da sua casa, da sua família, e que o Espírito Santo de Deus possa te fortalecer. E eu quero compartilhar com você nessa tarde aquilo que o Senhor falou ao meu coração, aquilo que o Senhor gerou no meu coração, porque eu creio, né, que nós somos um só no corpo de Cristo. Nós somos membros do seu corpo, né? E o Senhor diz na palavra dele, né? Ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, ouça o que a palavra de Deus diz. É o próprio Espírito Santo de Deus ministrando aos nossos corações. Então, ouça o que o Espírito Santo de Deus fala através da palavra dele. Guarda no seu coração até o último dia da sua vida, até o seu último dia, até o último dia que você tiver fôlego de vida. Guarde a palavra do Senhor no seu coração. Ouça o que o Espírito Santo de Deus tem falado com você através da palavra dele. O Senhor diz na sua palavra que vai chegar um tempo em que nós teremos fome. Fome de quê? Fome da palavra. E não haverá mais, né? Nós teremos fome da palavra, não é assim que fala no livro de Amós, é Amós que fala, que nós teremos, né? E muitos, né, perecem, né, por falta de conhecimento. Então fique naquilo que a Bíblia diz, fique naquilo que a palavra diz. O Senhor diz na palavra dele que passarão céus e terra, mas a sua palavra não passará. Não vai poder mudar uma vírgula, um tio, não vai poder mudar nada. Então eu vou ficar o que o Espírito Santo de Deus fala ao meu coração através da sua palavra, porque a palavra de Deus, ela tem poder sobre as nossas vidas. Então se fortaleça no que o Senhor fala com você através da palavra dele. E em Josué 1:9 vem dizendo assim, para mim e para você, e a gente tem que perseverar. Como diz a palavra do Senhor, perseverar de dia, perseverar de noite. Dessa lei não se afastar dela, nem de dia, nem de noite. A gente atar ela nos nossos corações, porque a palavra do Senhor vem dizendo em Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então não tenha medo. Era a palavra que o Senhor falava no meu coração, Mônica, não se pasme. Não se espante, não tenha medo, vocês não têm que ter medo, vocês precisam confiar naquilo que eu tenho falado com vocês, né? Porque muitas das vezes a gente perde oportunidades, né, em temer, aonde a palavra do Senhor vem dizendo, né? O que a gente tem que temer é o inimigo das nossas almas, a gente não tem que temer a Deus, a gente fala de um Deus tão forte. A gente, né, lê a palavra, a gente fala da palavra, a gente profetiza sobre vidas e a gente não vive aquilo que a gente tem falado. Precisamos viver aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, porque temos que ficar como esses dois espias, que logo em Josué 2 vem dizendo que Josué enviou 2 espias a espiar a terra, ao qual o Senhor falou que eles atravessariam, né, o Jordão, que eles passariam o Jordão. E o que aconteceu antes disso? Eles foram espiar a terra. Ao espiarem a terra, louvado seja Deus, Deus usou uma mulher, né, Raabe, para que naquele momento ali pudesse receber eles. E a palavra do Senhor vem dizendo que quando aqueles 2 homens chegaram até ela, ela veio e falou, eles estavam atemorizados, eles estavam com medo. Então tem que temer a quem? Temer a Deus ou temer ao inimigo? Temer a Deus ou temer o que acontece nesse mundo? Temer a Deus ou ter medo das notícias? Eu sei que existe uma fragilidade muito grande no nosso corpo, nós passamos por isso, nós vivenciamos isso diariamente, a gente está vencendo com o Senhor. São medos que a gente vai atravessando, medo de uma notícia ruim, medo de receber uma notícia ruim, medo de enfrentar aquela notícia ruim, que são coisas que acontecem na nossa vida que a gente tem medo, são coisas que Deus vai fazer a gente passar para que a gente venha se fortalecer.
ter experiência e vencer isso, vencer aquilo. Medo de um resultado de um exame, medo de uma palavra que o médico falou. Medo. Eu estou dizendo de medo de você não enfrentar aquela situação quando Deus quer que nós venhamos enfrentar. Medo de alguém que falou que fez alguma coisa, medo de uma obra maligna, de algum mal que alguém possa ter feito. Não temer, porque o Senhor diz que maior somos naquele que está conosco, não os que está neste mundo. A gente não tem medo, a gente orar por essas almas que precisa ser alcançada por Deus. Tem medo de uma feiticeira que fez um trabalho de obra de macumba? Coloca nas mãos do Senhor, você está aliançada no Senhor, não tenha medo. Louvado seja Deus, porque nós temos Ele para nos capacitar e dizer que Deus me deu poder para pisar em serpentes e escorpiões. Ele deu poder aos seus discípulos para repreender os demônios. Então, repreender o mal que possam lhe fazer, repreende em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus. Todo mal não vai prevalecer. Conseguiram amaldiçoar o povo de Deus? Não conseguiram amaldiçoar o povo de Deus porque o Senhor falou. E o povo não estava nem sabendo. Estava ali de longe avistando Balaque e já arquitetando o mal para poder lançar sobre o povo, porque o povo era muito grande, o povo era numeroso, eles já sabiam o que eles tinham feito no Egito. Olha só como é que vai correndo as notícias do povo de Deus. Então você acha que também notícias sobre mim, sobre você, não vai correndo? Sobre coisas que a gente vem vencendo, mas vem vencendo no Senhor, e você vai continuar vencendo no Senhor. Você não vai conseguir vencer nenhuma luta sem antes colocar nas mãos de Deus, sem antes colocar o Senhor na frente da batalha. Davi, quando ele ia para qualquer batalha, ele consultava a Deus. Então consulte a Deus e não temas. Josué, ele fez isso. Quando chegou lá, ouve-se a notícia através de Raabe. Estão todos assustados, temerosos, com medo, porque souberam do que vocês fizeram no Egito, quando os dois reis dos amorreus, a Sion e a Og, o que estavam além do Jordão, ao quais destruíste. Então, a notícia que vai ficar é a notícia de o que você venceu no Senhor. Qual é a área, qual a estratégia, qual vai ser o dia, como vai ser. Deus vai te dar a direção. Deus nos dá a direção. Nós vamos vencer diariamente no Senhor. São coisas que a gente vai vencendo diariamente. Existem áreas na minha vida que eu ainda estou passando, que eu preciso vencer no Senhor. Desde a minha infância, desde a minha meninice. Mas são coisas que Deus já falou comigo, que eu vou passar. Mas Ele vai estar comigo, como Ele falou. Você não vai estar sozinha, não tenha medo, não se espante, não se assuste. É algo que você está vencendo no teu corpo? É algo que você precisa vencer na tua alma? É algo que você precisa vencer na sua mente? Você vai vencer no Senhor. Creia tão somente, que é o que a palavra do Senhor diz, que Ele fazia muitos milagres e muitas pessoas não recebiam os milagres por causa da incredulidade, porque não creram no Senhor Jesus. E o Senhor diz: crê tu tão somente, crê que será salvo você e sua casa. Deus vai alcançar os seus, Deus vai alcançar a sua saúde, Deus vai alcançar a sua família, a sua parentela, porque esse é o poder dele. A gente não pode desanimar. Porque o Senhor deu essa palavra para Josué, porque ele poderia ficar desanimado. Se o Senhor deu essa palavra, tão somente você se esforça. O meu servo Moisés, ele está morto e você vai suceder a ele. Ele não teve medo? Claro. Se o Senhor falou isso aqui para ele, foi porque ele teve medo. Foi porque ele poderia ficar assustado. Foi porque a notícia talvez pudesse fazer com que ele se desanimasse. Assim como acontece comigo, com você, mas a gente vai vencer no Senhor. Então ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja, diz através da palavra dele. Fica com a palavra de Deus, guarda ela no teu coração e se fortaleça através dela. Nessa tarde, desde manhã eu estou me fortalecendo através da palavra que o Senhor falou no meu coração. Mônica, não se espante, não temas. Então, a mim e você, que às vezes a gente está vencendo algo, eu estou vencendo algo no meu corpo, eu estou vencendo algo na minha vida, na minha mente, daquilo que antes eu tinha medo, que eu fugia, que eu não queria tocar no assunto, eu não queria passar, mas hoje eu conheço um Deus que Ele cura as feridas.
que ele sabe como fazer, né? E às vezes a gente fica com medo, achando que a gente não vai conseguir. Mas com o Senhor, nós somos sim vencedores. Com Ele, a gente vai. Com Ele, eu digo por mim, eu vou vencer esse lado que eu preciso vencer. Eu vou vencer por quê? Porque quem está comigo, eu não conhecia ele antes. Eu só ouvia falar. Mas hoje eu conheço verdadeiramente. Por quê? Porque eu tive experiência com eles assim como você. Você antes só ouvia falar de Jesus, né? Você viu um irmão, alguém falando, bom dia, Deus te abençoe, né? Irmã, minha vizinha que é crente, nossa, aquela irmã ali é cristã, é evangélica. Você só ouvia falar, né? Ela falava do amor de Deus para você, como a minha mãe falava do amor de Deus, e eu nem queria saber, eu queria sair logo de casa. Minha filha, vem cá que a mamãe vai fazer uma oração por você, vai com Deus, toma cuidado. Via minha mãe indo para a igreja, voltando da igreja, e eu não queria, eu ouvia falar, eu via testemunho dentro de casa. Minha mãe era uma mulher de testemunho, eu tenho o exemplo dela como uma pessoa que testemunhou o Senhor na minha vida todos os dias, uma mulher mansa, uma mulher humilde, uma mulher que sabia falar, não via minha mãe brigando, gritando. Minha mãe dava testemunho dentro de casa como uma mulher sábia, uma mulher santa. Eu via ela, o tratar dela com meu pai, como ela era tranquila, como ela agia com ele com amor, com carinho, comigo, com os meus irmãos, a mesma coisa, assim, uma coisa linda. Então eu ouvia através da minha mãe também, né? Mas eu ainda não tinha tido uma experiência com o Senhor, e eu tenho tido essa experiência. Então hoje a gente pode dizer, hoje não é só de eu ouvir falar, hoje eu te conheço, hoje a gente conhece, mas mesmo assim a gente está com ele, mas às vezes a gente tem medo, meu Deus, como é que eu vou fazer nessa situação? Mas entrega para ele, como eu tenho feito todos os dias. Ainda não aconteceu, ainda não ouvi, ainda não vi, ainda não senti, mas eu continuo crendo que vai ter uma hora que o Senhor vai me visitar nessa área da minha vida, né? E eu vou com o Senhor Jesus cantar o meu hino da vitória, né? Eu vou cantar do outro lado, só o Senhor é Deus. Eu continuo cantando só o Senhor é Deus, mesmo ainda não tendo, né, a minha vitória por completa. Eu continuo com o tamborim na mão e falando, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então continue, né, cantando, louvando e entregando nas mãos do Senhor, que só o Senhor é Deus, e não te espantes, que assim como, né, ouve-se a notícia, o Senhor, quem tem que ficar temerosos com medo são os nossos adversários, né? Temer o Deus ao qual nós servimos, que Ele é maior do que tudo, Ele é maior do que tudo. E a honra e a glória para esse Deus ao qual nós servimos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus desde lá de Gênesis. No princípio era o Verbo, né? No princípio era o Verbo. Essa palavra está em João, né? E o Verbo se fez carne. Mas em Gênesis vem dizendo, no princípio, louvado seja o nome do Senhor, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No princípio, né? No princípio o Senhor criou tudo. E vem até no dia de hoje, né? Nós somos criaturas e criação do Senhor. E com Ele nós, né, reinaremos também. Com Ele padecemos, mas com Ele também vamos reinar, né? Então que o Senhor nessa tarde possa reinar em sua vida, trazendo paz, tranquilidade. Não tenha medo, não se espante, porque o Senhor é conosco aonde quer que andarmos. Amém? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Se Deus quiser, amanhã eu trago mais uma palavra para honrar o nome do Senhor. Ele é digno de louvor, de honra, da gente tirar esse tempo para meditar na sua lei, meditar na sua palavra. Que Deus possa te abençoar e fortalecer seu coração, em nome de Jesus.